Olá pessoal, sou o Rafael da Alta Montanha, estou hoje aqui no BPMOA. Nosso tenente Maicon gentilmente nos concedeu essa visita aqui no BPMOA para conhecer um pouco a estrutura deles, um pouco da estrutura que está à disposição da população e que esses valiosos profissionais estão aqui para executar, né? Obrigado, tenente, por nos receber aqui. Obrigado pela visita, Rafael. Tenente, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é a operação de vocês voltada para as ocorrências de montanha, né? Nós sabemos que vocês atendem ocorrências das mais diversas, acidentes rodoviários, transporte de órgãos, né? São as mais diversas. Mas hoje a gente está aqui para entender como funciona a operação para a montanha. A gente está num período em que está começando a temporada de montanha, a gente sabe que muita gente quer ir desfrutar das belezas da Serra do Mar, das belezas das cachoeiras, e esses lugares são terrenos de difícil acesso e às vezes podem acontecer alguns acidentes e que são necessárias intervenções aí dos bombeiros, né, da polícia, para que possa ajudar essas pessoas que estão numa dificuldade. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como é essa operação, das dificuldades dessas operações, das limitações. Por favor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, obrigado, Rafael, pela oportunidade. Nossa unidade está sempre à disposição para vocês e a todos os seguidores, os inscritos no seu canal, que te acompanham o trabalho. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, ele é vocacionado a tudo que você imaginar de suporte aéreo para operações tanto do Corpo de Bombeiros, como da Polícia Militar, ao SAMU, ao CIAT. Então isso a gente consegue dar esse suporte aéreo para a execução das missões e quando alguém precisa de ajuda, é claro, a gente vai para o local para identificar a necessidade de intervenção e daí fazer tanto o socorro no local como o transporte para o hospital. Em situações de montanha, são situações que exigem uma complexidade maior da operação aérea. Então, a gente fica do nascer ao pôr do sol aqui de serviço, uma equipe preparada, temos médicas e enfermeiras à disposição. Então, cada vez que entra uma solicitação que alguém ou se lesionou numa montanha ou está em risco, inicialmente essa notícia chega para o comando de operações lá pelo COBOM, que a gente chama, né, que é do bombeiro. Então esse coordenador de toda a operação, ele vai fazer a primeira triagem, identificar qual local que está, se é uma área remota, se não é, se é um acidente em rodovia ou se é uma queda de uma parede em uma montanha. E ele vai triar a necessidade de um efetivo em solo subir para o local para fazer a abordagem da vítima ou de quem precisa de ajuda, e também vai passar a mesma ligação lá de quem, seja alguém que desceu a montanha para conseguir sinal de celular ou já um lugar que tinha, pedindo ajuda, a necessidade de um grupo especializado, ou até mesmo já figurar essa triagem se será necessário a intervenção em um hospital. Então, a gente recebe essa informação, então ela passa por um filtro inicial dessas pessoas capacitadas lá para identificar mesmo a necessidade de ir ou não a aeronave e na maioria das vezes já vai um grupo por terra até o local, que é ou o GOST, que é o Grupo de Operações de Socorro Tático, ou até mesmo o pessoal do Cosmo, o pessoal que já está na montanha, que sempre tem alguém bem relacionado com a atividade técnica que pode dar essa primeira ajuda lá no local. Ou seja, desculpa interromper, nem sempre uma ocorrência então de montanha vai ser atendida pelo BPMOA, por uma aeronave. Exatamente. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou ter um problema simples, vou virar o pé e o helicóptero vai me buscar e eu vou passear de helicóptero. Não, longe disso. Não é bem assim. A aeronave ele é um recurso avançado, então a gente trata com muita seriedade os acionamentos que nós recebemos aqui. Nós temos autonomia para o atendimento, então eu como comandante da aeronave, junto com a triagem médica, eu posso decidir decolar para o local, então só que cada decolagem eu tenho que ter um embasamento técnico para ir para o local ou da necessidade da vítima ou o apoio para a equipe que está lá, que sentiu esse risco de
locomoção, muitas vezes, de uma vítima imobilizada em maca, que vai ter que fazer toda a descida numa parede, colocar 6, 8 pessoas para carregar a maca por 5, 6 horas. Então, a gente sempre tem essa avaliação, e a aeronave, na verdade, ela é o recurso especializado, mas ele já é um recurso quando superam as outras modalidades de recurso. Então, se eu vou ter, seja pelo fator tempo, que essa vítima precisa do atendimento rápido. Então, como eu comentei aqui em off com você, decolando aqui da nossa base do BPMO no Bacaxiri, base da Polícia Militar aqui do Corpo de Bombeiros. Para o Pico Paraná, por exemplo, eu levo em torno de 12 minutos, dependendo das condições, para chegar ao topo da montanha. Então, se eu tenho uma vítima grave lá que eu preciso fazer essa intervenção, eu vou ganhar muito tempo em chegar, descer o nosso operador aerotático e transportar ela para o hospital. Ela vai estar, se necessário, num centro cirúrgico em questão ali de 30 minutos já passando por um procedimento. Então, é um recurso que ele é muito sério, e ele é o recurso avançado, digamos assim, quando superam as outras modalidades de atendimento. E esse voo de uma operação que seja necessária à aeronave, ele também tem restrições, eu imagino que de visibilidade, né? E, como o senhor falou, do nascer ao pôr do sol. Sim, sim. Então, pode ser que, né, esteja de dia, mas a serra está encoberto, não tem como chegar até a vítima se não tiver visibilidade. Sim, o nosso voo ele é um voo visual, né? Ele é regido sob regras de voo visual. Então, a nossa principal restrição, e principalmente aqui no nosso terreno, aqui na Serra do Mar, que tem uma variação meteorológica muito grande. Então, toda a decolagem eu avalio a condição meteorológica para aquele local e a tendência dela de ser modificada ao longo da operação, que é também até uma recomendação que eu faço para qualquer pessoa que deseja realizar uma atividade ao ar livre, né? Estudar efetivamente o que vai acontecer naquelas próximas horas, para que ela saiba que material levar e justamente como agir caso a situação mude. Então, do nascer ao pôr do sol, a gente consegue realizar a missão, desde que condição de teto, que a gente chama, que é a altura da base da nuvem. Então, a altura da base da nuvem ela tem que estar me proporcionando visibilidade. Então, são muito rápidas as mudanças aqui na nossa serra. Muitas vezes você está chegando para uma operação de resgate, salvamento, próximo já à vítima, e você tem que sair porque você está vendo já a aproximação ou de uma nuvem carregada ou algo que vai te restringir visibilidade. Então, como essas aeronaves operam nessa modalidade, ela não opera por instrumento, digamos assim, e mesmo uma aeronave operando por instrumentos, como ela está muito próxima da montanha, ela não executaria missão nenhuma. Então, muitas vezes a gente chega ao local, avalia e retorna logo na sequência, daí com o pessoal em solo dando suporte, mantendo, digamos, a saúde daquela vítima em condições para a gente retornar e daí executar a missão. Então, Rafael, muitas vezes a pessoa pede por socorro, mas naquele momento a condição não é segura para executar a missão, né? Eu dou sempre o exemplo das montanhas ali mais para o lado norte, mais próximo ao Camapuã, Pico Paraná, porque eles recebem muita influência de vento vindo do litoral. Então ali a condição muda muito rapidamente, e tem casos até que quem fez a triagem aqui viu que era uma condição adequada para ir, com um vento calmo aqui no Bacaxiri, mas no deslocamento a gente já consegue ir avaliando as condições, e chegando lá estava um vento acima de 25 nós, 30 nós de vento, que é um vento bem considerável assim, para a operação numa aeronave pairando na posição, desembarcando por rapel, um resgatista ali, o nosso SAR. Então é bem complexo. Inviabiliza a operação por conta do vento. Às vezes o tempo está bom, sim, mas tem um vento muito forte que já inviabiliza. E à noite também, né? À noite não estaria disponível, ainda que tenha céu claro, né, estrelado, você não consegue operar. O que acontece em alguns casos a pessoa ela está precisando de ajuda,
mas ela quer insistir ainda ali no deslocamento e deixa para pedir ajuda, digamos, quando começa a escurecer. Então isso, se já teve a ciência ali de que está incapacitada para continuar na trilha, está incapacitada para continuar a atividade, já comece, ligue para o 193, para o Corpo de Bombeiros para noticiar essa possível, começar uma triagem, né? Porque muitas vezes acaba a bateria do celular, muitas vezes o próprio recurso de alimentação e de aquecimento que ela vai ter para passar a noite na montanha não são adequados. Então a gente não opera à noite, não consegue operar à noite próximo a essas regiões de montanha, e opera do nascer ao pôr do sol. Então eu posso começar uma operação, como alguns casos já ocorreu, ali no final da tarde, e a operação tornar-se algo mais complexo, que exige a montagem de sistemas, desembarque de operador no local, em que eu não consiga fazer a extração daquela vítima no momento. Até por isso a gente tem o treinamento para os nossos operadores de suporte médicos, médico e enfermeiro, que eles têm a capacidade hoje de desembarcar via um sistema vertical no local e acondicionar a vítima, estabilizar ela, manter a saúde dela, até a primeira janela de oportunidade para extraí-la do local. Entendi. E aí a gente tem, no verão, por exemplo, a gente tem muita não, né? Mas algumas ocorrências em cachoeiras, onde as pessoas vão fazer uma selfie, escorregam e precisa ali de uma intervenção com a aeronave, e você tem muita gente ao redor daquela vítima ali, né? Qual que é a recomendação para esse pessoal que fica em volta quando vê a aeronave chegando? Isso aí atrapalha a operação de vocês? Isso é um risco para essas pessoas? O que o senhor tem a dizer para as pessoas para ajudar naquela situação? Tudo que envolve helicóptero, digamos assim, o helicóptero, a gente sempre brinca que ele luta sempre contra as leis da física para se manter voando, né? Então, para isso a gente treina, para isso ele tem uma engenharia bem pesada. Só que os efeitos disso é um grande fluxo de vento ao redor. Então, às vezes a pessoa observa a aeronave se aproximando e acha que não vai fazer, digamos, ter uma proporção tão grande aquele efeito. E esse efeito, tanto do downwash, que é o ar sendo jogado para baixo ali, o barulho da aeronave, da turbina, que é muito alto, ele causa um estresse nas pessoas. Então, o ser humano que não está acostumado a essa convivência, ele realmente ele fica ou impressionado ou mesmo estressado sem dar continuidade àquele raciocínio que ele estava fazendo. Então, o que nós sempre orientamos é que se você observa uma aeronave de resgate, de salvamento chegando no local, é porque ela está indo ajudar alguém que precisa de ajuda, ou ajudar uma equipe que precisa do apoio. Então, observou, já projete mais ou menos para a direção que está indo aquela aeronave. Se você tem conhecimento onde está a vítima, já sinalize para aquela aeronave ganhar tempo onde está a vítima. E se for próximo do local que você está ali amparado, procure um local mais próximo, com segurança. Protegido, eu imagino, de galhos, porque às vezes o próprio deslocamento de ar da aeronave, está falando da Serra do Mar, às vezes tem árvores muito velhas, pode acontecer de quebrar um galho, sim, então sim. tem que... Então realmente é violento todo o entorno do ambiente ali, em que o vento causa. Então é mais seguro a pessoa ajudar as equipes que estão ajudando, os montanhistas que estão ajudando. Você já participou de situações reais de salvamento lá em solo, na montanha, e você já sentiu um pouco do que é a aproximação desse recurso. Então eu sempre oriento, viu uma situação, se afaste, tente proteger seus materiais, inclusive. Então não espere a aeronave chegar próximo para daí ir achar onde está a sua mochila, seus equipamentos, e se afastar, porque vai ser uma intervenção rápida. Então, não vai atrapalhar, digamos, seu momento de lazer ali. Vai interromper por um momento, ajudou a pessoa, já extraiu a operação, extraiu a pessoa naquela operação aérea, você já vai poder voltar com tranquilidade à sua rotina, à sua atividade vertical, ao que você estava fazendo, e todos em segurança.
E aí, então, vocês partiram lá para missão, né? A gente chama assim de Isso, missão, uma operação né? aérea. Uma operação aérea. Eu queria que o senhor mostrasse um pouquinho para a gente os recursos que vocês dispõem, Certo. tanto da aeronave, de maca, da parte médica e Uhum. da parte mais técnica. Aqui a gente tem alguns equipamentos, né, de salvamento em altura. Não precisa ser uma explicação tão detalhada, Certo, mas certo. mostrar de uma forma geral os recursos que estão disponíveis para essas pessoas que estão em dificuldade numa situação de Certo. salvamento, né? Então, essa aeronave ela fica preparada já com os materiais necessários para a maioria das nossas missões, né? Então, por quê? Porque a partir do momento que ela está aqui no nosso spot, aqui no nosso L-ponto, na base, deu uma ocorrência, em 1 minuto eu estou saindo do solo já com ela para me deslocar para o local, né? Nós estamos aqui no aeroporto do Bacaxiri, em Curitiba, né? Sim. A área de atuação aqui, ela envolve que perímetro, digamos assim, de onde até onde? Certo. A nossa base, que a gente chama Base Leste, aqui a base em Curitiba, eu consigo atender todo o litoral do estado. Então, daqui para a maioria dos pontos do litoral leva em torno de 25 minutos no máximo. Então, eu vou até Ilha do Mel para participar de um salvamento, eu consigo ter uma velocidade muito grande. E a principal vantagem da aeronave é decolar na vertical e deslocamento em linha reta, né? Ela tem uma velocidade, ela consegue ir acima de 280 km por hora, mas o que eu ganho mesmo é em pousar e decolar de qualquer local e traçar uma linha reta até o ponto, a coordenada lá de quem está precisando de ajuda. Então a gente decola daqui, eu consigo atender até a divisa Santa Catarina, a divisa com São Paulo também, é lá Adrianópolis, aquela região, Mafra, e aqui também vou até os Campos Gerais, isso com um tempo-resposta baixo. Então eu posso atender o estado inteiro, a gente tem mais equipes à disposição, porém com um tempo-resposta baixo, a nossa área de atuação é mais todo esse entorno, Curitiba, região metropolitana, até São Paulo, Santa Catarina, as divisas ali, e daí partindo um pouco para frente ali dos Campos Gerais, a gente consegue ter uma atuação bem considerável em velocidade, né? Legal, legal. E aí, quanto aos equipamentos, então, o que a gente tem aí disponível que auxiliam nesses? Então, como ela fica preparada, quando entra uma atividade um pouco mais complexa, no nosso almoxarifado a gente consegue já pegar os kits prontos para cada natureza, digamos assim, de atividade. Então, se vai exigir, se na triagem, lá toda aquela triagem, a gente reconheceu que a vítima vai precisar ser acessada numa área remota por atividade vertical, a gente já vai trabalhando o nosso kit de salvamento vertical. Então, tanto o conjunto maca, que vai descer na mochila do nosso operador, então ele consegue descer já equipado com a maca para montar, ele monta sozinho lá ou com a ajuda de um bombeiro que já está no local. Os cabos, as nossas ancoragens que são montadas no interior, equipamentos de segurança individuais do operador, a cadeirinha. Então, o que a gente chama de fraldão, mas é o nosso kit triangular de resgate e salvamento. Caso necessidade de um sistema de redução de força, tanto já aconteceu casos em que a vítima ela caiu de uma posição superior e ficou presa em uma árvore e não conseguia descer, estava incapacitada ali para a descida. Só que você só conseguia tirar ela se você se elevasse ela para um outro nível. Então a gente tem sistemas de redução de força também para o operador. Agora, vocês não saem já com o operador pendurado daqui do aeroporto? Como funciona essa dinâmica? Porque às vezes a pessoa pode achar que é muito rápido. Você já sai daqui, vai lá, prende a pessoa, tira e leva para o hospital. Não é tão rápido assim. Não, né? Para cada atividade dessa, a gente tem digamos, um protocolo a seguir, um procedimento operacional padrão que é aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Então, nós temos um acordo operacional com o SINDAC aqui para a nossa operação, para tornar uma viatura mesmo o nosso helicóptero, por isso que é chamado Falcão. Quando chama Falcão é como se eu parasse a aviação daquele entorno. Prioridade para o Falcão. Prioridade, vira uma viatura realmente. Então isso tudo é também tratado de forma bem séria.
e a equipe ela vai toda embarcada com os materiais dentro da aeronave. Então, aqui a gente tem tanto a parte de maca, então tem um kit maca que eu consigo embarcar posteriormente, depois de extrair do local, acondicionei a vítima, o paciente, ele vai embarcado com monitorização, infusão de medicamentos, a intervenção do nosso médico, tem a possibilidade de intubação para garantir a ventilação em caso de uma lesão mais grave, toda a parte, possibilidade de reanimação lá no local, a gente consegue. Só que sempre, geralmente a gente vai chegar no local, fazer a avaliação inicial da cena, então vai fazer um sobrevoo no local, aproximar, ver a necessidade ou não, a possibilidade de pouso, igual a gente já comentou com você, eu sempre priorizo fazer da operação mais fácil para mais difícil, para não colocar ninguém em risco, tanto a equipe que está realizando o salvamento, como as pessoas que estão lá ao redor. Então, se tiver um local de pouso e a gente conseguir identificar isso, a gente pousa. Se não, eu faço um baixa altura, então pairo a máquina, como a gente vê sempre em filme, nas questões de montanha, o helicóptero aproxima do local, faz um pairado, eu desembarco um operador lá para abordar a vítima e ver a necessidade que ela precisa ali. Eu posso cancelar a operação, inclusive, se eu ver que não é, digamos, aquela gravidade que foi passada na triagem lá para o bombeiro que atendeu a ligação ou para o médico que fez a triagem, eu posso cancelar aquela operação e eu notifico daí no nosso relatório que foi deslocado para tal e tal dia. Como qualquer outra ambulância, a gente tem essa autonomia de ir para o local, não identificou a seriedade, cancela a ocorrência. Ou seja, se a pessoa inventar uma historinha, eu tô aqui com a perna quebrada, eu não consigo andar, e vocês chegarem lá e constatarem que não estava com a perna quebrada, ele estava com uma indisposição. Na hora o operador vai abordar essa vítima, vai fazer a avaliação, lá toda a avaliação do próprio socorrista ali, né? E daí sim ele vai fazer a identificação das lesões, confrontar com aquilo que a gente tinha recebido de informação, e se for uma vítima que não precise de extração do local, ela vai continuar a trilha e vai permanecer, e além de tomar, obviamente, uma chamada ali de atenção. Pode ter consequências, pelo inclusive, operador. De responsabilização jurídica. Exato, né? porque é uma notícia falsa de ocorrência, né? Então, é algo de muita responsabilidade, assim, e tanto até qualquer, digamos, trote passado para que movimente várias equipes, imagine, é um recurso caro. Então, é um recurso que ele demanda, a gente tem o benefício na nossa região de o Estado ter à disposição esse tipo de recurso, e é um recurso que inicialmente ele é gratuito, porque a essência dele é o Sistema Único de Saúde, prever o socorro para qualquer um que necessite. Porém, essa pessoa tem que necessitar realmente. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, vai ter essa avaliação lá no local, ainda com todos os equipamentos internos ali da aeronave. Após eu ter o feedback via rádio do nosso operador que desembarcou, que desceu, daí sim, a gente, na maioria dos casos, eu desembarco ele e já saio da cena para diminuir aquele estresse inicial, ele poder atender com tranquilidade, ou um médico poder fazer a intervenção, e pouso na área mais próxima ali, aguardando o pronto dele para retornar. Se for o caso de uma necessidade de extração com maca, com sistema vertical, eu já volto com o sistema daí externo, montado, com os backups prontos, o segundo operador já vai ter montado isso, e daí quando ele me der o pronto, o sistema já vai estar montado, é só descer a corda, fazer as clipagens, os cheques de segurança, e daí sai o operador e a maca na manobra que a gente chama de Maguire. Então, ainda assim, eu tenho lá embaixo o Cargo Hook, que é um equipamento diferenciado da aviação civil também, que ali eu consigo trabalhar carga externa, então eu posso, inclusive, desacoplar caso entre em risco. Pode acontecer, por exemplo, de eu ter uma rajada muito forte de vento e uma perda de sustentação da aeronave.
Então, é uma atividade muito risco. Ou uma emergência da própria aeronave, para não colocar em risco a operação, eu posso já ainda ali próximo ao solo fazer essa liberação tanto elétrica, o comandante da aeronave comanda, ou mecânica em caso de falha. Então é um sistema bem complexo, sempre com os backups necessários. E daí ali da parte interna eu consigo também montar os sistemas de descida via rapel. E quando envolve água também, por exemplo, tem locais de cachoeira que eu tenho aeronave decolando para a operação, aeronave da Receita Federal, essa aí. Tem alguns casos de acidente em cachoeira que após a queda ocorre cria-se uma situação de salvamento aquático, né? Ou de busca. Então eu tenho um equipamento chamado sling também, que a gente consegue fazer uma extração só para a margem ali de pouco deslocamento em voo com o sling. Então, como toda atividade vertical ela é de risco, a gente sempre evita, tenta deixar a máquina o mais estável possível para o trabalho da equipe. Muitas vezes tem uma influência forte de vento e evita tanto voar em cima de residência com vítima presa ali em cima de residência, mais pessoas, para ter sucesso na operação. E o que a gente quer é sempre que aquela pessoa que está no pior momento da vida dela, não sofra as consequências ou as consequências sejam amenizadas com um socorro de qualidade. Ou seja, a gente tem duas operações de risco numa operação de salvamento dessa, que a primeira é o voo em si da aeronave, que tem seu risco. E a segunda é uma atividade vertical, com corda, com mosquetões e cintos, que é outra atividade de risco. Então, por isso a gente fala, esse tipo de operação ela precisa ser realmente necessária, porque ela envolve muito risco, né, para os operadores, para os socorristas e para a própria vítima, né? Então, por isso, pessoal, a importância de solicitar esse serviço se ele for realmente essencial, porque ele tem seus riscos, tem seus custos, né? Tem toda uma complexidade nessa operação que às vezes as pessoas não têm noção, e é por isso a gente está hoje aqui para mostrar, né? Então aqui a gente tem toda a parte de altura, né? Eu acho que ali, esse aqui é o sling, né? Que o senhor estava falando. O sling trabalha mais em situação de água, esse aqui, para fazer as remoções. Ali é maca, parte de cintos, polias. E aqui dentro da aeronave, como que é? E aí quem embarca na aeronave, o senhor pode mostrar para a gente a estrutura que tem dentro de uma aeronave? Comentando também, os nossos operadores, eles são muito bem treinados aqui, né? E geralmente os que se candidatam, é um concurso interno, que ele já pega policiais ou bombeiros formados que estão atuando nas atividades fim, e pegam muitos já de unidades especializadas. Então, tanto quem é de alguma força especial, ou atividade mais mergulhador, ou até o próprio pessoal que trabalha no grupo de operações de socorro tático, para ele, digamos, trabalhar essa adequação da atividade de risco com a atividade aérea. Então, são outras legislações que regem tudo isso. Então, e o treinamento é constante. A gente tem a nossa torre para treinar a seco, tem os nossos treinamentos anuais que são feitos de cada atividade. Então, aqui uma configuração básica para a gente executar uma missão dessa natureza, nós vamos em 2 pilotos. Então é um comandante da aeronave, que é um piloto geralmente mais antigo, com mais experiência e determinado pela unidade que ele é comandante da aeronave, e um segundo piloto em comando, que também, como é um voo de segurança pública e envolve risco, mesmo que eu tenha uma baixa do primeiro piloto, o segundo ainda consegue fazer as mesmas coisas. Ele é checado na máquina e tem autorização para fazer um pouso, uma decolagem, uma manobra de emergência. Então, nós anualmente também realizamos no fabricante, lá no representante do fabricante, na Helibras, todas as manobras em voo de emergência. Então, aquilo, o pessoal deve conhecer autorrotação, que é você executar uma descida com pouso sem motor da aeronave. A gente tem essa capacidade. Muita gente não sabe, com o helicóptero, mesmo sem motor, ele consegue ir para pouso ainda. Então, utilizando a energia de sustentação das pás,
toda a estrutura física que ela ainda gerou da turbina de força, da turbina de gás, eu consigo transmitir ela para a turbina de forças e manter a transmissão. Mas isso acaba sendo parte da aviação. Mais técnico. Então, esses pousos de emergência, eles são e as atividades técnicas de salvamento e resgate. Então, ao longo do nosso plano de ascensão, ele sai da aviação comum, digamos assim, que é decolar de um heliponto e pousar em outro, ou de um aeroporto e pousar em outro, para fazer uma atividade de risco. Então, a equipe ela é multimissão. Então, o voo policial ou o voo de salvamento, todos executam aqui. E essa configuração, ela é sempre feita dessa forma? A maca está sempre aqui disponível? Sim, o que a gente complementa aqui, que hoje está montado na outra aeronave, são toda a parte de monitoramento de sinais vitais, bombas de infusão, medicações. Então vai um rack aqui com todo esse material que fica à disposição do médico e enfermeiro. Aqui a gente consegue trabalhar a movimentação da maca, então você consegue entrada e saída da vítima, e vai acondicionada aqui para ficar com a cabeça próximo do médico e conseguir fazer uma intervenção ainda, mesmo saindo da montanha lá, eu consigo ainda trabalhar a saúde da vítima. Ou seja, tirando a vítima da montanha, vocês tiram ela com esse equipamento, com aquela maca aquela maca dobrável, né, enrolável, tira a vítima, leva para o chão, coloca numa outra maca, que é essa maca aqui, e transporta dentro da aeronave. Ela não vai pendurada lá no hospital. Não vai. O tempo ali de exposição dela é o mínimo possível para eu conseguir tirar ela só daquela área e ir para o primeiro local de pouso que eu consiga, daí sim, embarcar ela e ir num voo mais tranquilo, sem passar em cima de locais de risco, fiação. A gente se preocupa muito com linhas de alta tensão, né? Linhas de pipa também colocam em risco a atividade, porque se eu tenho uma corda, um cabo tensionado, com um peso puxando ele ainda para baixo, mais gravidade, se eu passar qualquer linha ou algo de menor espessura do que aquilo, eu coloco em risco, pode ter um rompimento, inclusive. Então a gente cuida muito para que isso não aconteça. Pousou nesse primeiro local disponível, perto da cachoeira, perto da área remota ali, ou as nossas áreas de mata, elas são bem densas aqui, então não são raros os locais que eu não tenho opção nenhuma para pouso próximo, e às vezes vai 5 quilômetros daquela distância, dependendo do local da serra, que eu não consigo pousar. Então a gente consegue achar ali uma brecha para infiltrar, extrair, pousa nesse local, daí sim acondiciona, dá todo o suporte à vida para aquela vítima, imobilização, medicações, para daí sair do local e levar rapidamente para o hospital. Hoje a gente tem várias opções do hospital aqui que tem heliponto. Então o Hospital Trabalhador, que é uma das referências em trauma, eu tenho um heliponto que já desce o elevador já próximo ao centro cirúrgico. O Hospital Cajuru, também referência em trauma, consigo ter o acondicionamento. Angelina Caron, que é mais próximo das montanhas lá, a gente consegue pousar também numa área do heliponto que eles têm, Rossio. Então a gente está bem referenciado de opções para fazer o atendimento. E também, se for mais próximo do litoral, eu posso descer lá para Paranaguá. Também vai ser em torno de 10 a 15 minutos de voo dali da Serra do Mar, que é uma das nossas opções, né? Se for nessa área e dar o suporte bem rápido para a vida daí dessa pessoa. Eu estava vendo aqui, Tenente, que vocês têm aqui duas aeronaves, o Michael mostrar ali, elas são do mesmo modelo, né? É a mesma aeronave, mas elas têm diferenças. Quais são as diferenças entre elas? Certo. Tirando a cor, né? Que uma é vermelha, a outra é camuflada. Então, hoje nós temos convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, então, e a Secretaria Municipal também via o SAMU. Então, todas as ocorrências que precisam de suporte aéreo para resgate aeromédico ou remoção aeromédica de um município que precise de um suporte,
A gente consegue ir com a equipe avançada. Então nós temos essa máquina, o Falcão 8, ele é uma máquina locada pela saúde para o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas para executar esse suporte avançado. Só como referência, assim, para uma ambulância sair de Adrianópolis, por exemplo, que é uma região mais ao norte, divisa com São Paulo, ela vai levar em torno de 3 horas para chegar na cidade aqui, porque o caminho ele é bem sinuoso. Então, imagina para ele atravessar e ir até um hospital em Campo Largo. Levaria 4 horas só de ida com o paciente, se for grave, sem contar que eu estou tirando o recurso médico daquela cidade, porque geralmente é uma equipe que está de plantão na ambulância, e eu decolando aqui do Bacaxiri com a equipe, eu chego lá em 25, 30 minutos, e a gente já resolve aquela crise de saúde que está lá. Então hoje o Falcão 8 ele está vocacionado para atividade de saúde, tá? O Falcão 04 aqui e o 03, que são iguais também, eles estão voltados para atividade multimissão. Qual que é a diferença principal em equipamento? Atividades especializadas, eu tenho o gancho lá instalado embaixo, que é um kit homologado pela Agência Nacional de Aviação, para fazer carga externa, então combate a incêndio, içamento ali de vítima com maca, ou mesmo, às vezes a gente tem até o que ajuda muito as situações de salvamento, as antenas em locais de difícil acesso. A gente já transportou repetidoras para Corpo de Bombeiros, por exemplo, para cima da montanha através de carga externa com rede. É muito versátil. Versátil. Faz serviços técnicos. Versátil. Então, os backups de segurança, ela tem alguns kits instalados de backup para o operador, para ele poder ficar para fora da aeronave, mesmo em voo, para observar algum obstáculo ou até mesmo localização da vítima, olhar os esquis quando vai tocar em uma área de montanha que tenha pedra. Então ele consegue ter essa visão que o piloto não tem. Ele faz essa questão de segurança ali da aeronave e a gente tem uma relação ali entre a equipe que é uma relação, digamos, de vida ou morte, que a gente chama, que é um vínculo muito grande de confiança, justamente porque às vezes uma fala assertiva ela salva a aeronave de um acidente. Então, eu não preciso ficar repetindo ordens e nem eles orientações bem sincronizadas. Esses operadores, então, são os olhos dos pilotos voltados para as laterais e para a parte traseira da aeronave. Principalmente em atividades próximo ao obstáculo, né? Que é o caso da montanha, é o caso de um pouso em uma área muito densa, populacional. Então eu consigo pousar numa esquina, por exemplo, livrando fiações, mas com o auxílio desses olhos que estão visualizando. A cachoeira, por exemplo, que às vezes é ali fechado, cercada de árvores, os olhos desses operadores são fundamentais para que a aeronave consiga se aproximar. Tem os saltos macacos, a própria Cachoeira dos Perdidos ali, que é uma área bem restrita só de chegada da aeronave. Então qualquer manobra que tiver, eu tenho poucos metros das pás do rotor do obstáculo, então tem que ser extremamente preciso e cirúrgico esse tipo de operação. Sem contar também os kits de alijamento que essa máquina ela tem, as ancoragens internas, então ela também tem. Hoje a gente está instalado também no Falcão 8, as ancoragens internas, que na Operação Verão, auxiliando ao Corpo de Bombeiros, a gente consegue fazer os salvamentos aquáticos, lançar o operador ali, que a gente vê nos vídeos, às vezes, o operador caindo na água, né, saltando na água. Então ele consegue chegar rápido ao local, identificar a vítima precisando de ajuda e já o lançador lança o operador para fazer o salvamento e daí a gente tira ele e utilizando o sling ali, o material, para a areia daí, que é mais próximo, né? Então um material de utilização mais rápida, digamos assim. Então, tenente, só para a gente finalizar aqui e reforçar, se a pessoa tem um acidente na montanha, como ela deve agir? O que ela tem que fazer primeiramente? Então, o primeiro é identificar qual que é a necessidade de auxílio. Então, se vai precisar de ajuda médica, em qual a incapacidade física, digamos, em continuar, em se manter a descida ou sair daquela condição da vítima.
principalmente amparar a vítima ali até que o socorro chegue, e com essas informações que ela tem em mãos, sabendo a localização que está, ou seja, uma referência, ou um último ponto conhecido que ela passou na trilha, que é muito importante porque agiliza a chegada do socorro. Então, tem pessoas que às vezes elas estão andando ali na natureza e não lembram de pensar o caminho que estão fazendo, né? Então, isso seja com o auxílio de um GPS offline ali, ou mesmo a marcação de pontos, né? Então, sabendo da localização e do que precisa, com base na situação de saúde dessa vítima, daí sim, ligar o 93, que é a referência em questões de busca e salvamento. Então, vai ir para a nossa central do Corpo de Bombeiros, e daí sim eles vão triar o que será mandado de recurso para fazer o salvamento dessa pessoa. Ou seja, primeiro ela reúne as informações ao redor dela, como referências, se souber pegar a localização do GPS, para passar isso para o 193. Primeiro ela reúne as informações e depois liga para o 193. Né? Obviamente ela precisa procurar um lugar com sinal, né? Às vezes ela está num lugar ali mais confinado ou embaixo de muita árvore densa e ela precisa se deslocar, acha um sinal e liga. Isso, por isso que até é importante amparar ali a vítima, né? Que às vezes tem pessoas que já deixam a vítima no mesmo local em que ocorreu o acidente, que é importante até para questões de mobilização, mas sem ninguém amparando, e quando retornam já tem um prejuízo maior até para aquela condição. Então identifica a localização. É bom até as pessoas treinarem como descobrir uma coordenada geográfica quando vão para esses locais remotos. Eu penso sempre que se você saiu da tua área de conforto, você tem que pensar como se fosse uma expedição já. Então se preparar, os materiais corretos, é uma coisa que as pessoas às vezes não valorizam, mas a escolha do calçado adequado, isso pode levar a uma situação de acidente efetivo. Então você ir com tênis inadequado para uma subida. Roupa adequada, até porque, como o senhor falou, pode ser uma situação no final do dia em que o socorro não vai remover aquela pessoa naquele dia. Pode ser que tenha que passar a noite. Até a própria a escolha da cor do vestuário, ele ajuda na identificação. Pensa numa mata atlântica em que tudo é verde, tudo é uma tendência a ser escuro, e você ainda está lá no meio das árvores. Quando eu estou chegando em voo, é difícil de identificar, né? Então, ter esse cuidado de seleção desse tipo de material. Usar cores vibrantes. Exato. E passar essas informações o mais breve possível, seja com o auxílio de alguém da trilha, para um local que pegue sinal, ou mesmo retornando até o último ponto que você consiga, porque essa notícia tem que chegar para os órgãos de segurança, e daí sim eles vão tratar como uma ocorrência bombeira, uma ocorrência policial, que alguém está lá e já noticiou o pedido de ajuda. E caso veja que a situação não precisa mais de ajuda ao longo desse tempo de mobilização do socorro, então pode ser que quem avaliou a ocorrência identifique que o risco de deslocar uma aeronave para o local não seja o adequado, seja por N fatores, ou meteorológico, ou o fator mesmo de gravidade da vítima, ou a aeronave está empregada em outra situação de salvamento. Então nem sempre a aeronave vai estar disponível para aquele ponto específico. Então por isso que é importante noticiar o fato, e daí sim aguardar ou a equipe por terra subir, que eles são muito bem treinados e conseguem fazer num curto espaço de tempo também as subidas, que eles fazem isso diversas vezes ao ano para ter essa proficiência. E aí sim aguardar o socorro buscando uma área visível. Então muitas vezes, por mais que você não consiga movimentar a vítima daquele local, fique num local que você consiga sinalizar ou com uma jaqueta ou algo de cores vibrantes ali para sinalizar realmente, utilizar como sinalizador para a aeronave, e daí na sequência a ponte para o lado que de cima a gente tem uma visão privilegiada. Então você vai conseguir visualizar já e ir para o local
e fazer daí, dar o tratamento que necessite para aquela vítima, e caso não precise de tratamento, a gente vai cancelar a ocorrência e vai orientar a continuar a descida e retornar, porque mais alguém pode estar precisando de ajuda com seriedade. E daí é esse momento que eu vou ter que estar à disposição, seja para socorrer um bebê de uma família que precisa, seja alguém que está preso nas ferragens que eu preciso fazer essa remoção. Então é muito importante tratar com seriedade e ter a consciência de que se você está utilizando de forma inadequada o recurso, mesmo manipulando as informações iniciais, alguém vai estar precisando de ajuda e não terá o recurso disponível. Legal. Tenente Michael, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, de estar mostrando essa estrutura que está à disposição da população. Dar os parabéns a todos vocês aqui pelo trabalho valoroso e corajoso que vocês prestam à sociedade. E é isso, pessoal. Então, se precisar aqui do BPMOA, eles têm uma estrutura aqui de primeiro mundo, algo realmente muito bem estruturado. Então, volto a frisar, acionem esse recurso apenas se for necessário, porque é um recurso muito valoroso, muito importante para a população, e eles estão aqui para oferecer o que há de melhor para a gente, ok? Tenente, muito obrigado. Obrigado. Bom trabalho para vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Demonstro a minha admiração por todo o trabalho que realizam, pelas informações que compartilham. Auxilia muito tanto a questão de prevenção de acidentes, orientação para quem gosta dessa atividade, que é uma maravilha você ter contato com a natureza e poder desfrutar daquilo que a gente já tem no planeta. Então, mas sempre com essa seriedade, sempre que até a questão ambiental mesmo, você está fazendo uma trilha, viu? A gente está próximo da área da época de queimadas, então a gente tem a capacidade também de atuar com a aeronave quanto a isso, e que todos tenham um bom momento de lazer, um bom momento em contato com a natureza. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. E se tiver algum comentário, alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Valeu? Grande abraço.